Fala, meus investidores favoritos, como vocês estão? Todo mundo muito bem, com muita saúde, espero que esteja tudo bem com você e a sua família. Eu sou o Álvaro Vinícius, seja muito bem-vindo ao canal Investindo aos 30. E vocês gostaram do vídeo quando eu falei sobre vieses cognitivos e como eles atrapalham o investidor? Eu prometi que se vocês tivessem gostado daquele conteúdo, eu traria a parte 2 aqui, porque existem mais de 33 vieses e eu traria mais 3 aqui para a gente discutir. E vocês gostaram, então achei bacana, achei legal a interação, resolvi trazer mais 3 vieses que atrapalham muito o investidor e como que você pode ser e quais ações você pode tomar para poder não ter esses vieses atrapalhando aí os seus investimentos, tá? Já pedi para você deixar o seu like, comentar se você possui algum desses 3 vieses que eu vou citar aqui no vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Bom, então vamos só relembrar aqui o que são vieses cognitivos, né? Então quando estamos fazendo julgamentos e decisões sobre o mundo ao nosso redor, nós gostamos de pensar que somos objetivos, lógicos e capazes de captar e avaliar toda a informação que está disponível para nós. A realidade é, no entanto, que nossos julgamentos e decisões são muitas vezes crivados como erros e influenciados por uma grande variedade de vieses. Então é natural que todo mundo tenha esse tipo de viés aí. Algumas pessoas com mais, outras com menos. Algumas sabem que tem e combatem. Outras não admitem que tem, então é tudo muito natural, mas é importante que você saiba que eles existem, né? Então, o viés ele é utilizado para expressar o sentido da parcialidade, onde uma análise é feita de maneira tendenciosa, baseada não em evidências, mas na percepção pura e simples que a pessoa tem de uma situação. Então você tem um fato e você tem a verdade. Você tem o fato e tem aquilo que a pessoa acha que é o fato, que é a verdade. Às vezes a pessoa cria, né? Ela cria algumas evidências da própria cabeça que não existem de fato. Isso é um tipo de viés, né? Isso atrapalha muito, principalmente investidores, onde você tem que deixar o emocional sempre de fora, né? Você tem que ser lógico. E é difícil você ser lógico quando você tem alguns vieses cognitivos te atrapalhando, né? Então, o que eu quero trazer hoje é o viés da confirmação, que nada mais é que é o viés de ter uma tendência de procurar, interpretar, focar e lembrar a informação de uma forma que confirma nossos preconceitos, né? Então, o viés da confirmação ele é um ato inconsciente de buscar referências apenas naquelas perspectivas que alimentam a nossa visão pré-existente. Enquanto ao mesmo tempo você ignora ou desconsidera opiniões, mesmo que válidas, que ameaçam outro ponto de vista. Então isso aqui é muito comum, principalmente no mundo dos investimentos, né? Então às vezes eu mesmo quando trago um ponto de vista aqui, alguma pessoa rebate, mas é natural ter essa discussão, desde que seja saudável. Então eu mesmo foco muito em tentar entender o outro lado, eu luto contra esse viés da confirmação também, é natural que muitos seres humanos têm ele também. Então a gente adora concordar com pessoas, com textos, com pensamentos que concordam com o nosso, né? Que condizem com o nosso pensamento. E a internet ela piora esse tipo de tendência, né? Porque às vezes a pessoa ela é de uma forma na vida real e na internet ela é outra, ela vira um monstro, né? Então ela quer se expressar, ela quer colocar os preconceitos dela acima, né, de evidências, acima de fatos, né? E quando a gente está falando de preconceitos, né? De preconceitos que ela possui. Então isso pode ser do âmbito político. Então, às vezes, você só quer andar com uma pessoa que tem o seu âmbito político, ou você só quer se comunicar com investidores que pensam com a sua forma de pensar. Eu, particularmente, tenho muito isso, né? Até porque eu tenho um grupo no Facebook voltado a investidores buy and hold, ao longo prazo. Aí, quando alguém me falar de trade lá, eu meio que corto as asinhas. Mas não é que eu estou usando o viés da confirmação, é porque o grupo ele é focado naquilo. Então, mas eu tenho amigos que são investidores e não gostam de investir no longo prazo, gostam mais de fazer a questão da especulação e tá tudo certo, cada um na sua praia, né? Então, por exemplo, como isso pode atrapalhar o investidor, né? O investidor pode acreditar que uma certa empresa é um bom investimento apenas por procurar informações que confirmam o seu ponto de vista, ficando fechado a opiniões ou fatos contrários. Então a gente vê, isso é natural, a gente vê muitas pessoas defendendo uma determinada empresa que você fala, cara, mas não tem como, a empresa tem 20 anos de prejuízo, olha o tamanho dessa dívida. Aí o cara acha uma coisa que para ele é interessante, ele vai usar aquela coisa, aquele viés da confirmação, pura e simplesmente, não importa o que você fala. Então, o viés da confirmação ele é muito forte, ele afeta muito o investidor. E como que você pode se prevenir desse tipo de viés, né? Então, você vai avaliar o seu modo de pensar e tente detectar padrões que levem a seguir por caminhos fáceis, que tendem a confirmar suas hipóteses, né? Então, quando você vê que está ficando muito lógico aquilo que você está analisando, você vai falar, talvez o viés da confirmação esteja me levando para um caminho onde é o que eu quero mesmo. Deixa eu tentar ver isso de outro ângulo, de outra maneira.
Tente procurar diferentes pontos de vista sobre uma determinada avaliação ou análise. Não embase suas decisões em achismo, especulação e eventos de curto prazo. Então acontece uma coisa aqui agora, uma notícia de curto prazo, o cara vai levar aquilo para a vida inteira. Né? Então até hoje eu ouço, quando eu falei que coloquei Ipera na minha carteira, né, por exemplo, mas teve escândalo da Lava Jato, gente, faz anos isso aí, tá tudo certo, o cara nem tá mais na empresa, mas as pessoas usam aquele viés da confirmação, aquele fato que já passou, que foi uma notícia, e até hoje, estou citando um exemplo, mas podemos citar vários exemplos aqui, né? Busque sempre os fatos, fundamentos e o longo prazo, e não tenha medo de estar errado, pois uma hora ou outra nós sempre erraremos. É natural. Quantas vezes eu falei para vocês aqui, cara, eu errei na análise da Cogna, eu errei na análise da Login, e eu erro, eu acerto bastante e erro bastante. É natural, todos nós somos seres humanos, nós erramos mesmo, não tem jeito. Né? O importante é você aprender com os seus erros. Um outro viés aqui, esse aqui é um viés que particularmente eu quase trouxe ele no vídeo anterior, porque eu acho ele bem forte, que é o viés da ancoragem. Então, o que é o viés da ancoragem? É a tendência a confiar demais ou ancorar-se em uma referência do passado ou em uma parte da informação na hora de tomar decisões. Ele parece ser igual com o viés da confirmação, mas ele não é. Né? Esse aqui, o viés da ancoragem, ele é diferente do viés da confirmação. Então, esse viés ele tenta explicar por que pessoas são excessivamente dependentes da primeira informação que vem ou que ouvem. Então, eu vou dar um exemplo, né? O cara coloca na cabeça dele, dividendos são besteira. Ele vai levar a vida inteira achando que dividendos são besteira. Ou então, o contrário. Eu só invisto em empresas de dividendos. Ou seja, só vale a pena investir em empresas de dividendos. E o cara se ancora nisso e fica nisso para sempre, né? É uma forma é um viés da ancoragem. Então, é mais ou menos assim, você escolhe um valor ou um número, mesmo sem saber porquê, e passa a usá-lo como padrão para comparar tudo ou mais que surgir. Por exemplo, eu só invisto em empresas que pagam pelo menos 6% de yield, porque eu li no livro do Décio Bazin que ele investe, que na época, em 1900 e bolinha, ele investia só em empresas que pagavam 6% de dividend yield. É um viés de ancoragem, ou não é? Né? Vocês concordam comigo? Você pega aquele número, mas você só usa ele pro resto da sua vida, né? Então, com uma taxa Selic é 2,25, uma empresa que paga 5% não é legal? Eu pago o dobro, né? Ou você também vai errar querendo, nossa, essa empresa aqui paga 15% de yield. Aí o cara só foca no yield, não vai ver outros tipos de análise, porque ele se ancorou no número 6. Aí, quando tem uma empresa que paga 15, ele não vai ver o motivo, ele não vai ver que é um não recorrente, ele não vai ver o histórico para ver que essa empresa nunca pagou de forma consistente. Né? Então, o viés da ancoragem ele é bem perigoso para o investidor. Então, isso significa que a primeira impressão sobre um fato é muito poderosa em nossa mente. Todas as comparações posteriores a essa impressão serão ancoradas a partir dela. E como você se previne do viés da ancoragem? Então, você não associe suas análises a preços ou cotações históricas, né? Por quê? Aquela famosa pessoa fala, a Ambev anda de lado, a Itaúsa anda de lado. O cara tá avaliando a análise dele em cotações e preços históricos, né? É uma forma de você se ancorar. Você se ancorou que não anda, que você se ancorou que aquela empresa não anda, ela está andando de lado. Aí quando você vai ver, é 1 ano só, 1 ano, 2 anos que a empresa anda de lado, depois ela dá uma paulada, ela dá um baita upside e você perdeu porque você ficou ancorado naquele viés, né, de ancoragem de aquele valor da cotação histórica. Não invista em ações só porque os preços no passado formam figuras como vale, ou zona de suporte, linhas de tendência, seja lá o que for. Tá? Aqui é mais porque por buy and hold não faz sentido você seguir a análise técnica nesse sentido. Você não acha que dá para juntar análise técnica com análise fundamentalista? Dá, mas tem que tomar cuidado com o viés da ancoragem nesse sentido, tá? Porque às vezes você acha que o gráfico está te mostrando uma coisa, que tem uma tendência, porque gráfico é tendência. E aquilo inverte e você simplesmente perde uma boa oportunidade e uma boa empresa por conta disso. Então, toma cuidado. O motivo real de seu investimento precisa ser focado em fundamentos. Então, quando você foca em fundamentos, você acaba, de certa forma, se livrando aí do viés da ancoragem, né? Voltado a investimentos. Se você já fez as devidas análises e acredita que o preço está abaixo do valor do negócio, compra, né? Às vezes a pessoa se fundamenta, ela se ancora em algum dado, ela está muito... Eu já cometi muito esse erro da ancoragem na própria Ipera. Eu queria ter comprado Ipera há muito tempo atrás. Mas eu fiquei ancorado na história da Lava Jato. Falei, putz, é um setor que eu gosto, é um setor perene, os números da empresa são excelentes. Porra, por que eu não compro? Aí eu estava ancorado, né?
Então, as coisas que eu estou trazendo para vocês aqui são coisas que esses vieses, que eu também luto contra eles. Eu lutava há muito tempo. Então, para mim era uma ótima oportunidade, mas eu tinha esse viés ancorado. Quando eu resolvi simplesmente olhar fundamentos, eu acabei comprando a ação. E busque seguir sua alocação de ativos e balancear sua carteira de investimento seguindo os percentuais determinados, investindo mais no que ficou para trás. Também é um bom exemplo de você acabar se livrando do viés da ancoragem aí voltada à sua carteira. O terceiro e último viés que eu vou trazer é o viés do otimismo. Esse aqui é destruidor também. O viés do otimismo ele é a tendência de acreditar que você está menos exposto a risco e de sofrer um evento negativo em comparação com outros. As pessoas acham que as coisas ruins não vão acontecer com elas, e existem diversos exemplos para isso. Diferentes consequências resultam desses dois tipos de eventos. Os eventos positivos, né, que geralmente levam a sentimentos de bem-estar e autoestima, enquanto os eventos negativos levam a consequências que envolvam mais riscos. Como se engajar em comportamento de risco e não tomar medidas cautelares para a segurança. Então, por que esse viés do otimismo ele prejudica tanto o investidor? No mundo dos investimentos, esse viés afeta diretamente os investidores que pensam que estão menos expostos a perdas nos mercados. Dessa forma, se expõe muito mais ao risco do que o normal. Então é natural que... E isso aqui com o novato acontece muito, hein? O cara tem um otimismo tão grande, principalmente quando a bolsa está só subindo, né? Então, agora, nesse momento, estamos num momento de alta, né? Quando eu estou gravando o vídeo aqui, a bolsa está em 102 mil pontos. Então, voltou aquele otimismo, mesmo com o cenário aí de pandemia tudo. O mercado está precificando, está com perspectiva boa para 2021, a partir de 2021. 2022 meio um ano meio perdido, né? Mas está com boa perspectiva, vacina, tudo. Então, aquilo vai criando coragem no cara, ele fica com um viés de otimismo muito gigante, muito grande. E aí começa a se expor a um risco desnecessário, né? E isso acontece muito, principalmente com quem está começando agora. Quem tem um pouco mais de catimba já começa a ver as coisas com mais cautela. Não é deixar de investir, não é ficar fazendo caixa, mas também não é sair enchendo a carteira de small cap, de empresa de turnaround, ou sair fazendo trade sem você não estudar, tá? As pessoas hoje o cara quer fazer tudo. Esse dia eu até comentei em algum grupo. O cara que está começando agora, sei lá, tem 1 mês, 2 meses de bolsa, ele quer ter uma carteira previdenciária, ele quer fazer day trade, ele quer fazer swing trade, ele quer operar opções, né, para fazer hedge ou também para poder dar a paulada da vida dele, ele quer investir no exterior, ele quer operar mini índice, ele quer ter Bitcoin. Por quê? Ele está com otimismo lá nas alturas. Ele não está calculando o risco de nada disso, né? Ele não sabe nem se tem dinheiro para fazer tudo isso. Mas esse viés ele tem que ter muito cuidado, e eu mesmo já também me peguei com o viés de otimismo demais, né? Então tem que tomar um bom cuidado e vamos ver aqui como que a gente faz para poder prevenir do viés do otimismo. Então, use grupos de comparação mais próximos do indivíduo. Estudos descobriram que quando se pedia aos indivíduos que fizessem comparações entre si e amigos íntimos, quase não havia diferença na probabilidade de ocorrência de um evento. Pratique e experimente. A prática leva a uma diminuição natural no viés otimista, pois o investidor estará mais calejado com as intempéries da realidade. Foi o que eu falei aqui, né? Investidores mais catimbados, com mais tempo de mercado, eles não caem tanto nesse otimismo, não. Eles já são um pouco mais ali, não vou dizer conservadores, mas eles sabem mais os caminhos, né? Eles não se empolgam tanto, não ficam tanto com o viés do otimismo. Então você tem que praticar. Se você é novato, está começando agora, é praticar e experimentar, porque a prática ela vai levar à diminuição natural desse viés. Utilize a alocação de ativos e siga com o plano para reduzir riscos. Então a alocação de ativos, as pessoas confundem a alocação de ativos com diversificação. A alocação de ativos é classe de ativos. Então, ações, fundos imobiliários, renda fixa, investimento no exterior, fundo de investimento, fundo cambial, etc. Diversificação é o que você faz dentro dessa classe de ativo. Então, se você investe em ações, qual que é a distribuição, né, das suas ações entre setores, entre percentual, mesma coisa com fundos imobiliários. Então, aí vem a diversificação. Então, uma boa alocação de ativos ela acaba reduzindo esse risco aí do viés do otimismo. E esqueça o curto prazo. Os efeitos compostos no longo prazo é que te farão rico. Então, pare de tentar encontrar a grande tacada. Tem pessoas que não gostam de ouvir isso, mas é verdade. Você não vai conseguir a grande tacada no mercado. Você não vai ficar rico da noite para o dia no mercado financeiro. O cara que fica rico, que mostra a boleta lá com uma DARF de, sei lá, 1 milhão, 100 mil, esse cara ele já é rico. Tá? O cara que paga uma DARF de 1 milhão, não é que ele ficou rico com aquela operação.
ele já era rico. Então ele mitiga os riscos dele. Você acha que ele pega todo o patrimônio dele e vai lá operar opções, vai fazer um trade arriscado? Não, ele pega um percentual pequeno do patrimônio dele e faz isso. Por quê? O cara já é calejado de mercado. Não adianta você, pequeno investidor, achando que vai dar a grande tacada da sua vida com R$1.000, R$2.000, e nem que vai pegar, vender o apartamento, vender uma casa, fazer lá, vender o seu patrimônio, para querer dar a grande tacada da sua vida, porque você vai quebrar a cara. Então, o cara, quando ele ganha muito dinheiro no mercado, é porque ele já tem muito dinheiro. E mesmo assim, ele sabe mitigar a quantidade de riscos que ele tem, a relação retorno-risco que ele tem ali para poder. Mas é óbvio que ninguém vai te vender isso, né? Quando o cara te vender, ele vai falar que ele ficou rico ali, que com R$10.000 ele conseguiu transformar em 1 milhão. Ninguém vai te falar que foi difícil, que foi árduo, que já era rico antes, né? Sempre vão te vender o caminho mais fácil e você acaba se empolgando. Então, o que vai deixar você com a sua independência financeira vai ser o seu trabalho, não tem jeito. É o seu trabalho, é buscar outras fontes de renda, é os seus aportes, então aporte supera a taxa, eu sempre vou repetir isso aqui no canal, né? E é você investir em valor. Então, não tem muito segredo, né? É trabalho, aporte, valor e o último fator, que é o único fator exponencial de tudo isso aqui, é o tempo, né? Então, deixa o tempo agir nos seus investimentos, tá? Então, nesse vídeo aí, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu tenho mais vieses para trazer, mas, novamente, eu só vou trazer e só vamos debater esse tipo de vídeo aqui se vocês gostarem, né? Então, se o vídeo passar aí de 1.000 visualizações, eu trago a terceira parte com outros vieses que são tão importantes quanto esses, tá? Aqui trazendo o porquê que é ruim para o investidor e como que você pode se prevenir deles, tá? Então nesse vídeo é isso. Espero que você deixe aí seu like, que você comente e se inscreva no canal. Muita saúde para você, para sua família, um forte abraço e até breve.